lê mais o horóscopo do que a Bíblia. Se a gente quer mudança de vida, transformação, se a gente quer ser transformado, se você quer ser mudado na mente, no coração, a gente precisa desse livro que é o livro da vida. A gente precisa se aproximar de um Deus que é vivo, ter vida e intimidade com esse Deus. Tem gente que se diz que é cristão, passa na rua e fala para o cigano, lê a mão, vê a mão aí, vê qual que é o meu futuro aí. Gente, não cabe na palavra. Então são acréscimos. Isso você tem que deixar de lado. É um ensinamento para a igreja. A Bíblia é a nossa única regra de fé e conduta. Tem gente que se diz cristão e está fazendo um trabalho por aí. Não cabe, Jesus nunca ensinou isso. Tem gente que se diz cristão, está colocando esparadrapo no umbigo para fechar, para não ter energia negativa. Pelo amor de Deus, gente. É a palavra. Eu sou cristão. Se é cristão, você tem que confiar em Cristo. Porque aquele que confia em Cristo, nem o mal chegará à sua tenda. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. Você pode passar pelas águas, mas elas não te submergirão. Você pode passar pelo fogo, o fogo vai arder, mas eles não te queimarão. Quem é cristão, ele tem que ser cristão baseado na palavra, e não em axiologia, não em pensamentos e doutrinas de homens. Tem gente que se diz cristão, mas está comprando o tijolo ungido. Tem gente que é cristão, está comprando pedra de Betel, dente de leão, olhinho ungido para a fronha dos sonhos ungida, para você dormir melhor. Então vocês veem como existem acréscimos à palavra que não está aqui, e muitos estão sendo enganados, comprando fronha dos sonhos. Que fronha dos sonhos? Confia no Senhor Jesus. Diz que o justo ele deita, ele dorme, e o Senhor guarda, o Senhor dá os seus enquanto ele dorme. O Senhor, em nome de Jesus, se você não está dormindo, você vai começar a dormir. Começa a orar, ajoelha no lado da tua cama e começa a orar: Senhor Jesus, eu não estou conseguindo pegar no sono, meu coração está angustiado, eu estou ansioso. Confia nele, começa a orar, que você vai ver. Começa a colocar a sua vida no altar, você vai ver se você não vai dormir. Para de ficar comprando, gastando Pare de ficar enriquecendo esses falsos profetas por aí, vendendo água de Israel, pedra de Betel, dente de leão, tijolo ungido, água de Israel, óleo do Monte das Oliveiras. Para com isso, Cristo é suficiente. Versículo 2, versículo 4 e 6 de Atos 15. Olha o que aconteceu. Devido a esses acréscimos, Paulo e Barnabé não concordaram e tiveram uma discussão muito forte com eles a respeito disso. Aí foi resolvido que Paulo e Barnabé e mais alguns irmãos fossem para Jerusalém a fim de estudar esse assunto com os apóstolos e os presbíteros da igreja. Versículo 4. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, e lhes contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Versículo 6. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para estudar esses assuntos. Para onde que eles foram, irmão? Diante da contenda, diante do que está acontecendo? Para a palavra. Às vezes a gente está no meio da contenda, a gente não procura a palavra. Está tendo contenda, a gente está jogando fogo, gasolina, a gente quer que o fogo pega, a gente não se volta para a palavra. O que Paulo, Barnabé, os presbíteros, os anciãos, eles foram fazer? Eles foram para Jerusalém, se reuniram para estudar o assunto, porque esses judeus estavam falando: olha, para vocês ser salvos, vocês têm que se circuncidar, vocês têm que fazer esse sinal aí, né, com a aliança que foi feita lá atrás, vocês precisam fazer essa cirurgia, né, para vocês terem aliança com Deus, para vocês serem salvos. E eles estão falando assim: não, vamos voltar para a palavra.
E a segunda lição dessa noite: a palavra é suficiente. A gente viu na primeira lição que Cristo é suficiente. Agora a segunda lição é que a palavra é suficiente. Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. A palavra, ela é suficiente. Então eles se reúnem para discutir à luz da palavra, se nós somos salvos por Cristo, se é somente Cristo, ou se nós precisamos de algo mais para nós sermos salvos. E essas mesmas pessoas foram lá, esses mesmos judeus aqui, eles foram lá em Gálatas. Lucas não relata aqui, mas Paulo vai relatar em Gálatas, que esses judeus chegaram naquela igreja e começaram a distorcer a palavra também. Aí Paulo chega nessa igreja, Gálatas capítulo 3, Paulo fala para esses irmãos: ó insensatos Gálatas, quem vos ensinou, quem vos fascinou, quem vos iludiu, para que vocês passassem do evangelho de Cristo para um outro evangelho? Quem vos ensinou? Paulo, ele foi repreender essa igreja, porque essas pessoas, esses homens que se diziam cristãos, foram lá em Gálatas também, na Galácia. E Paulo vai repreender. Coloca para mim Gálatas capítulo 2, versículo 4 e 5. Porém, alguns tinham se juntado ao nosso grupo, fazendo de conta que eram irmãos na fé, e queriam circuncidá-lo. O mesmo problema. Eram homens que tinham entrado para o grupo como espiões, a fim de espiar a liberdade que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus, e para nos tornar escravos de novo. Versículo 5: mas em nenhum momento nós cedemos. Você não pode ceder. Nenhum momento, olha o que ele fala: nenhum momento nós cedemos, pois queríamos que vocês tivessem o verdadeiro evangelho. Olha só que lindo. Esses espiões, esses falsos cristãos, foram naquela igreja espiar a liberdade que eles tinham em Cristo, e começou a falar: olha, vocês também, para vocês ser salvos, vocês precisam comprar aí algumas coisas, você precisa fazer algumas coisas. Eles começaram a distorcer a palavra, mas eles falaram assim: nós não cedemos, porque nós queríamos que vocês tivessem o verdadeiro evangelho. Então Paulo, ele vem combater pela palavra. Irmão, a gente precisa da palavra. Nós estamos em Atos capítulo 15. Em Atos capítulo 2, a gente vê a descida do Espírito Santo, a gente vê milagres, coxo andando, cego enxergando, a gente vê o poder de Deus se manifestando na igreja. E eu creio no poder de Deus nos dias de hoje. Eu creio na manifestação dos dons nos dias de hoje. Eu creio. Mas em Atos capítulo 2, a gente vê se mover. Mas agora a gente está em Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, que é o concílio, o primeiro concílio de Jerusalém, onde eles estudam a palavra junto, onde eles analisam a palavra. Mas tem gente que quer ficar só em Atos capítulo 2. Tem gente que só quer sinal, maravilha, prodígio. Tem gente que só quer ficar em milagres, e milagres, e milagres. E muitas vezes se frustram com Deus, porque às vezes não acontece da forma que você prevê, ou da forma que você quer, ou da forma que você orou. E aí tem gente que só quer ficar em Atos capítulo 2, e desprezam a palavra. Quando chega em Atos capítulo 15, que é o momento do concílio, de nós estudarmos a palavra, as pessoas priorizam mais certos movimentos por aí do que a palavra, não buscam a vontade de Deus. E se você busca certos movimentos por aí em detrimento da palavra, você não cria a raiz. A raiz, ela precisa se aprofundar para você ficar firme no dia mau. É isso que a Bíblia diz. E uns só ficam no campo apenas da experiência. Eles não querem saber da palavra. Nossa, irmão, que culto maravilhoso, foi poder, foi glória, foi fogo. Qual que foi a palavra? Não sei o que foi a palavra, mas o culto foi bom demais. Foi poder, foi terra, foi glória, olha, Deus agiu.
mas o que foi a palavra? O que foi pregado? Não sei o que foi pregado. Aí chega na segunda-feira, dá calote em todo mundo. Chega na segunda-feira, mente, e o culto foi de poder. Atos capítulo 2 é muito bom, dentro da palavra. Mas quando a gente chega em Atos capítulo 15, a gente precisa estudar a palavra, para a gente combater certo tipo de movimento, para a gente rechaçar através da palavra. Rechaçar, faz uma palavra difícil. Rechaçar através da palavra, para combater através da palavra. Então a gente precisa entender. E tem outros que só ficam na teologia, somente no estudo. Não, a gente precisa de um ponto de equilíbrio que glorifica a Deus. Quando o sapato aperta, a gente precisa Para onde que você vai quando o sapato aperta? O que você faz quando a situação difícil chega? Onde você busca refúgio para sua alma? Em quem você tem crido? Onde você tem colocado a sua esperança, a sua fé? Então a segunda lição dessa noite, a palavra é suficiente. Você tem buscado na palavra. Às vezes tem tantas contendas, tantos embates, e a gente esquece da palavra. Então a gente precisa desse concílio, a gente precisa dessa reunião com os irmãos, a gente precisa estar junto para a gente estudar a palavra junto. A gente precisa estar no meio dos anciãos, os mais velhos, os mais experientes. A gente precisa estar junto. A gente tem um grupo de homens, todo sábado a gente reúne. Vai dar quase 2 anos que a gente se reúne todo sábado, 9 da manhã, para a gente orar junto. A gente se reúne em torno da palavra, é o concílio da palavra, onde a gente ouve as opiniões e a gente checa na palavra. E você tem que se alimentar da palavra. Então essa é a segunda lição para o nosso coração. Somente a palavra. Se reúne em torno da palavra. Você tem lido a Bíblia na sua casa? Você tem lido a Bíblia com a sua família? De sentar ao redor da mesa, de vocês orarem junto, de construir uma espiritualidade baseada na palavra. É isso que a gente faz na reunião de sábado com os nossos irmãos, e a gente aplica na nossa casa. Se isso for verdade na nossa vida, na nossa família, vai ser uma verdade aqui na igreja. Então a gente tem que começar a buscar a palavra. Terceira lição, versículos 7 e 9 de Atos capítulo 15, e já termino. Atos capítulo 15, versículo 7. Depois de muita discussão, Pedro se levantou e disse: meus irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para anunciar o evangelho aos não-judeus, a fim de que eles pudessem ouvir e crer. E Deus, que conhece o coração de todos, mostrou que Ele aceita os não-judeus, pois deu o Espírito Santo também a eles, assim como tinha dado a nós. Deus não fez nenhuma diferença entre nós e eles. Ele perdoou os pecados deles, porque eles creram. Terceira lição: se você conhecer a verdade vai te libertar. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. No início era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Tudo que se foi feito, se fez por meio do verbo, da palavra. Então, se você conhecer a verdade, se você conhecer Cristo, Ele vai te libertar. E isso que Pedro fala aqui é libertador. O que Pedro fala aqui tira todo o fardo das costas daquele que está longe da palavra, ou que tem entendido errado a palavra. O que Pedro lhe diz aqui é algo magnífico. Por quê? Porque nessa contenda, alguns judeus falaram assim: não, se não guardar o sábado, se não for circuncidado, se não observar alguns rituais, eles não podem ser salvos não, porque nós recebemos o Espírito Santo. Então nós fizemos
todas essas regras, leis humanas, e nós recebemos o Espírito Santo. E aí Pedro fala assim: olha, vou falar uma coisa para vocês, eles não fizeram nada disso do que vocês fizeram, e o Espírito Santo desceu também na vida deles, eles creram também em Cristo Jesus. Deus não está numa caixinha não, irmãos. E aí Pedro está falando aqui: olha, Deus não faz nenhuma diferença entre nós e eles. Nós guardamos a lei, nós guardamos o ritual, nós somos judeus e eles são gentios, mas Deus não faz diferença nenhuma, porque Deus perdoou o pecado deles também, porque eles creram, eles receberam o Espírito Santo veio sobre eles também. Eles não faziam como nós fazíamos, eles não agiam como nós agíamos, mas eles receberam o Espírito Santo também, porque o Espírito de Deus não está dentro de uma caixinha não. A salvação não é só para nós não, a salvação é para todos os que creem. A salvação é para todos aqueles que confessam que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das suas vidas. Então a gente não pode colocar Deus numa caixinha e achar: nós somos melhores. Nós não somos melhores do que ninguém, nós somos pecadores e nós dependemos tão somente da graça de Jesus. É isso que Pedro está reconhecendo, e isso que Pedro fala é libertador, porque nós não somos. Apacentar não é dono da verdade, Apacentar não é a única igreja que prega a verdade. Nós não somos melhores do que ninguém, nós queremos estar sobre a direção da verdade, nós queremos a verdade em nós, e a palavra é a verdade, Cristo é a verdade, nós queremos estar nele, somente isso. E aí isso que Pedro está falando, isso que Pedro fala é libertador, que ele está falando: olha, Jesus perdoou eles também. E a gente olha às vezes para as pessoas e fala assim: não, esse não merece, nossa, você viu o que ele fez? Mas esse na igreja, eu conheço o passado dele. Cristo, se nós nos arrependermos, Cristo, Ele nos perdoa de todo o pecado, Ele nos limpa. Se nós nos voltarmos para Ele, Ele nos transforma em uma nova criatura. Coloca para mim Romanos capítulo 2, 29. Pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro, não é judeu por fora da circuncisão, que tem um sinal, um ritual da circuncisão. O verdadeiro judeu é aquele judeu que é por dentro, aquele que tem o coração circuncidado. E isso é uma coisa que o Espírito de Deus faz, e que a lei escrita não pode fazer. E o louvor que essa pessoa recebe não vem de seres humanos, mas vem de Deus. O Espírito de Deus, Ele circuncida o nosso coração por dentro. O Espírito Santo de Deus ministra no nosso coração. Então não é numa marca por fora, é no coração por dentro, é o trabalhar. É que Pedro está dizendo aqui, está dizendo: olha, nós não conseguimos cumprir nada, vocês querem impor isso, é muito pesado para nós. A gente não foi justificado por cumprir, a gente não foi justificado porque a gente faz, porque a gente vem à igreja, porque a gente dá. A gente não é justificado porque a gente segue alguns padrõezinhos. Nós somos justificados, nós somos salvos pela graça, porque Deus nos amou, Ele nos atraiu, mesmo quando nós não estávamos obedecendo, mesmo quando nós éramos inimigos, nós éramos pecadores. E a salvação vem do seu amor, e não por aquilo que nós fazemos, ou não pelo meu merecimento. E não há nada que eu faça para que Ele me ame mais, não há nenhum ritual, não há nada. Nós entendemos tudo errado, as pessoas entendem tudo errado, e nós achamos que nós temos que fazer algo além de crer. A gente só precisa crer. E as pessoas entendendo errado, elas começam a se angustiar. Por quê? Porque muitos se culpam, se esforçando em tentar cumprir, em fazer alguma coisa, e aí acha que Deus se esqueceu dela, acha que Deus abandonou, e ela fala: Senhor, o que eu preciso fazer mais para que o Senhor me olhe, para que o Senhor me visite? Porque entenderam errado. Deus, Ele nos amou, Deus, Ele nos ama, Deus, Ele te ama.
Deus, Ele nos ama. E o que Deus espera de nós? Que nós venhamos nos arrepender. Ele te amou, nós éramos inimigos de Deus, nós estávamos longe de Deus, nós éramos inimigos de Deus. Quando Deus nos alcançou, nós não estávamos procurando ser bom. Eu vou ser bom, não. Ele simplesmente nos amou. Ele simplesmente nos ama. Romanos 5,10. Ele simplesmente nos ama. Agora, nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Somente Jesus salva, somente Jesus transforma. Nós seremos salvos por Ele. Esse mundo passa, tudo passa, mas as suas palavras não passarão. A gente não precisa de nenhum acréscimo, irmão. A gente não precisa de nenhum acréscimo a essa palavra. A gente não precisa fazer nenhuma manipulação, porque o que mais tem hoje aí é manipulação. Manipulam pelo medo, pela ganância, pela culpa. A gente não precisa, a gente só precisa de Cristo. A gente só precisa se prostrar aos pés dele. Esse negócio, olha, vem para a igreja, dá 100 para você ganhar 1000. Mentira. Isso é ganância, atrai pela ganância. Ganância de quem está manipulando aqui, ganância de quem está dando aí. É ganância. Jesus nunca prometeu isso. Culpa, se você não der aqui, você gasta na farmácia. Mentira. Aí joga a culpa. Medo, roubará o homem a Deus. Olha, vocês têm roubado a Deus. Que roubado a Deus? A gente só precisa de Cristo na nossa vida. A gente só precisa estar aos pés dele. Quando a gente entende isso, isso é libertador para a nossa vida. É o que Pedro está falando. Isso nos traz consciência. A gente faz depois por amor, e não porque alguém está nos manipulando ou nos ameaçando. A gente faz porque o nosso coração transborda de alegria, porque o Senhor entrou, o Espírito Santo entrou e limpou tudo aquilo que não provém de Deus para a nossa vida. Se você se voltar para o Senhor, Deus, Ele tem libertação, cura para a nossa mente, para a nossa consciência, para o nosso ser. E aí quando nós fazemos, nós não fazemos por querer algo em troca. Nós fazemos porque nós entendemos a verdade dele em nós. Então somente Cristo é suficiente. Somente a palavra nos direciona. E quando a gente conhece a palavra, a verdade, ela nos liberta. É pela palavra. Então eu não preciso fazer um carnaval gospel para atrair ninguém. Eu não preciso fazer um country gospel para atrair ninguém. Eu não preciso fazer nada. É pela palavra, é por Cristo. Se coloque de pé em nome de Jesus. É tão somente por Cristo, é para Ele, por Ele são todas as coisas. E eu queria que você fechasse seus olhos, e a gente vai estar orando. Senhor, obrigado pelo entendimento da Tua palavra, que nós sabemos que a Tua palavra é pura, é simples, e ela nos dá entendimento e consciência de que nós somos pecadores, que nós somos falhos, que nós somos pequenos, e que nós necessitamos tão somente da Tua graça, do Teu amor e misericórdia, que sem Ti nada somos, que sem Ti nada podemos fazer, que nós dependemos tão somente do Senhor. Espírito Santo de Deus, enche a Tua igreja, enche cada coração nessa noite aqui neste lugar. Obrigado por essa palavra que é libertadora, que é somente Cristo na nossa vida. É Ele que nos direciona, é Ele que cuida de nós, é Ele que guia a sua igreja através do Espírito Santo da verdade que o mundo não pode receber. E nós damos a Ti a honra, a glória e o louvor. Que a Tua palavra venha nos curar nessa noite.
a tua palavra venha tirar de nós, do nosso coração, tudo aquilo que não provém de ti, todo medo, toda incerteza, toda angústia, ó Deus, ó Deus, falta de perdão, que a tua palavra venha entrar no nosso coração, ó Deus, e trabalhar no nosso ser, para que nós possamos ser parecidos contigo, que nós possamos ser parecidos com Cristo, que o Senhor venha trabalhar em nós, no nosso caráter, no nosso coração que muitas vezes é duro, a nossa mente que muitas vezes cria regras, leis e normas, e nós colocamos isso sobre os outros. Não, é Cristo sobre todos, é o Senhor que nos direciona, nós te louvamos por isso. Abençoa cada vida que está aqui nessa noite, cada visitante, leva-nos em paz, debaixo da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia. Cuida de cada coração aqui, Deus, faça a tua obra em cada coração, ó Deus, resgata cada coração, cada vida, que venha ser para a glória e honra do teu santo nome, para o louvor da tua glória, em nome de Cristo Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre, amém, amém. Mão direita para cima, que o amor de Deus, esse amor que nos envolve, que nos constrange, que a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo, essa graça que é um favor imerecido, que não precisa de nada em troca, e as doces consolações do Espírito Santo, Ele que nos consola, Ele que nos instrui em toda a verdade, esteja sobre cada vida, sobre cada coração. E vocês concordam dizendo amém? Vai em paz, vai na paz do Senhor. Cumprimenta teu irmão aí do seu lado com a paz do Senhor, cumprimenta os visitantes. Deus abençoe.